aí, galera, tudo bem? Espero que vocês estejam ótimos na onde vocês estão. Vou me apresentar primeiro, depois a gente começa a decorrer aí a jornada de segurança, tá? Me chamo Otávio, atualmente tenho 22 anos, toco aí a unidade de Campinas e a unidade de Paulínia, olhando o produto de segurança do trabalho, tá? Eu olho vendas, tem uma par minha que olha aí de PO, tá? Que é a parte de logística, distribuição, tá? Falando um pouquinho além dos rótulos, eu gosto muito nas minhas horas vagas aí de curtir com a galera, curtir com a família, jogo vôlei, então eu gosto de jogar um vôlei de praia, é meu hobby preferido, e sempre tá de resenha com a galera, tomando uma, comendo um churrasco, fazendo aí um network com o pessoal, tá? Estou nesse ramo dessa área, na verdade, de segurança do trabalho aí há 5 anos. Comecei como aprendiz de segurança, aí consegui concluir meu estágio, virei PST e hoje eu olho aí SPO em 2 unidades. Beleza, galera? Acho que é um pouquinho disso, do além dos rótulos aí, só para dar aquela quebrada de gelo, para dar aquelas contraídas, tá? Galera, falando um pouquinho sobre o tema de segurança, tá? Eu vou abranger aqui alguns temas bem amplos, tá? Então, eu vou trazer alguns tópicos, a nossa agenda tá bem legal, nossa agenda aí do treinamento, mas quando você, se for entrar para a área de vendas, para a área de logística, para alguma outra área de supply, tech, tentem procurar, quando vocês entrarem na unidade de vocês, o TST responsável, o supervisor de segurança, coordenador, ou o líder imediato, que aí eles vão integrar vocês com alguns temas bem específicos da função. Então, para quem é da área de vendas, vai falar um pouquinho sobre direção defensiva, sobre a atuação na rota, no ponto de venda. Para a galera que é da distribuição, vai falar um pouquinho mais sobre armazém, sobre andar sobre a faixa, empilhadeiras, enfim, EPIs. E aí, cada um vai ter o aprendizado referente ao seu cargo, tá? Então, fiquem esse cheque de retenção aí. Assim que chegarem na unidade, procurem aí a área responsável pela parte de segurança do trabalho. Fechou, turma? Vamos lá. Começando a nossa agenda, o nosso primeiro tópico aí é segurança é um valor, tá? Então, a Ambev sempre levanta a bandeira de segurança do trabalho, de segurança dos nossos colaboradores, tá? Porque a gente, na verdade, a nossa companhia, todo mundo já sabe que é a maior cervejaria, e a gente preza muito pela segurança. Por quê? Para a gente conseguir voltar para casa, da mesma forma que a gente saiu, a gente sabe que tem uma mãe, pai, filho, esposo, esposa aí, que nos ama em casa, esperando a gente retornar, né? Então, a gente precisa colocar a segurança em primeiro lugar, com alguns métodos que eu vou explicar mais para frente, mas para a gente conseguir retornar para casa aí da mesma forma que a gente saiu, tá? Por isso, uma cultura de segurança para nossa gente é um pré-requisito para termos motivos para brindar no fim do dia, no fim da semana, no fim do mês aí, e sempre estar presente resenhando com a galera, tá? Então, ao longo do nosso treinamento, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Então, todas as pessoas, gente, todas as pessoas são responsáveis e afetadas pelas políticas de segurança, tá? Então, a gente vem com um pensamento muito antigo ainda de que só o técnico de segurança, só a área de segurança, a área de gente, é responsável pela segurança da unidade, segurança do dia a dia. Mas não, gente, a gente vem aqui para quebrar esse paradigma, para falar que todo mundo é responsável pela área de segurança, tá? Pela segurança do dia a dia. Por isso que a segurança é um valor, tá? Então, mesmo você sendo aí um RN, um conferente, aprendiz, estagiário, gerente, supervisor, CEO da empresa, todo mundo é responsável por ter a segurança, por fazer a segurança acontecer, tá? Então, assim, o papel da liderança será fundamental para a efetividade dessa política. Mas todo mundo tem que ter essa cultura aí dentro dos nossos corações todos os dias. De, às vezes, dar um puxão de orelha no amigo que está fazendo algum ato inseguro, vir relatar um pouquinho uma condição insegura da unidade, um telhado ali furado, um piso molhado, tá? Então, todo mundo tem um papel fundamental na hora de levantar a bandeira de segurança, tá? E a gente, como uma companhia, uma cervejaria muito grande, com os muitos colaboradores, com vários tipos de peculiaridades, a gente preza muito pela segurança do colaborador. A gente traz alguns programas aí bem específicos na parte de tecnologia. Então, a gente tem aí o Zen Club, que ajuda todo mundo aí, para quem quiser procurar profissionais da área da saúde mental, então psicólogos aí em temas bem específicos. A gente tem vários
atividades e ativações dos planos de saúde, e algumas unidades a gente também tem a contribuição do Meu Doutor, que é um atendimento aí para quem precisar dentro da unidade da Ambev, tá? Então, às vezes está no CDD e tem o Meu Doutor, você pode ir lá e se consultar diretamente com o doutor dentro da companhia, não precisa procurar alguém externo, tá? Então, isso é muito legal. Passando aqui pela política de segurança, galera. Então, a política de segurança da nossa companhia... Cadê aqui que saiu aqui da minha tela? Boa. A política de segurança da nossa companhia é uma rotina que a gente tem que sempre... na verdade, é uma pílula, né? Que é a pílula aí de um remédio, a gente precisa tomar todos os dias, e a política de segurança é a mesma coisa, a gente precisa sempre relembrar e sempre tomar, né? Eu sempre trago a menção de uma flor, né? De um pezinho que a gente acabou de plantar, e muitas das vezes a gente precisa ir lá e regar o pezinho todos os dias até crescer uma árvore bonita, tá? Então, a segurança é um pezinho de flor que a gente precisa regar e relembrar todos os dias que a gente precisa colocar isso em prática, tá? Então, algumas coisas que podem acontecer no dia a dia que trazem e que fazem a gente lembrar da nossa política que está enraizada no coração de todo mundo, tá? Aí até uma imagenzinha aí. O supervisor não permitiu que o colaborador ou a colaboradora fizesse rota por um pequeno problema na moto, tá? Então, a liderança aí chegando com a bandeira de segurança e travando o colaborador. Por quê? Ele percebeu que tinha uma condição insegura e travou o colaborador, que percebeu o risco de ele se acidentar na rota, tá? Então, não liberar representantes para sair para a rota em dias de chuva muito forte. Então, às vezes, o representante já está na rota, ou está saindo, começou a cair aquele pé d'água, o GV, né, o gerente de vendas dele, veio e falou, cara, eu acho melhor você não sair hoje aí, tem um perigo aí de você acidentar na rua. Hoje o dia está bem mais complicado, então atenção aí, então acho melhor você ficar um pouquinho mais em casa e tal. Então, isso é um dos exemplos da nossa política de segurança no dia a dia, tá? E uma das frases que vocês vão escutar bastante, talvez na unidade, talvez na rotina de vocês, é que nem metas de produção, nem objetivos financeiros podem ser desculpa para o não cumprimento dessa política, tá? Então, nenhuma pressão, talvez, de gerente, nenhuma pressão de coordenador, de entregar metas, de, enfim, financeiro, nada pode ser mais importante do que a segurança do nosso dia a dia, galera. Então, esse é o nosso foco aqui, tá? Falando um pouquinho sobre tipos de acidente, gente. Eu sei que tem muita gente que já conhece esse tema, mas é sempre bom a gente relembrar, tá? Então, na lei, né, existem dois tipos de acidentes de trabalho. Existe o acidente casual aí, né, que sempre acontece, acidente de trabalho, acidente de trajeto, e entra a parte de tipo de trajeto, tá? Acidente de trabalho, gente. Acidente de trabalho é aquele que acontece dentro do seu horário de serviço. Então, um exemplo, eu trabalho ali das 8 a meio-dia. Então, se eu sofrer algum tipo de acidente dentro desse meu horário de trabalho, a gente considera como acidente de trabalho, abre aspas, tá? Acidente de trajeto, galera, sempre é o acidente que acontece a caminho do trabalho, então da minha casa para o meu trabalho, ou no meu retorno para casa. Então, às vezes, eu estou saindo do meu trabalho, voltando para casa, eu me acidentei, a gente classifica isso como acidente de trajeto. Então, acidente de trabalho dentro do meu horário, basicamente da empresa, e acidente de trajeto é quando eu estou a caminho ou quando eu estou voltando para casa, tá? E acidente típico, né, a gente classifica como o que acontece no período de jornada laboral. Beleza? Se tiverem alguma dúvida aí, podem acionar as meninas da integração, a galera dos testes da unidade de vocês, mas basicamente acidente de trabalho é isso, tá? E trazendo essa classificação para a Ambev, tá? Se acontecer alguma ocorrência com vocês, se acontecer alguma ocorrência com algum parceiro, com algum terceiro, enfim, algum time que trabalha dentro da unidade, terceiro de manutenção, transportadora, a gente pega esse acidente, mesmo se for de acidente de trajeto, típico, enfim, e a gente classifica eles em 4 etapas, tá? Vai ser uma dessas 4. A primeira etapa aí é o nosso FAI, tá? Eu sempre brinco com a galera para a gente conseguir decorar essas siglas, que o FAI, basicamente, é o FAI e volta. Como assim, FAI e volta? FAI e volta aí do médico. Então, às vezes, trazendo um exemplo mais prático para vocês. Tive um acidente de trabalho na minha unidade hoje. Então, tive um cortezinho no dedo ali, mexendo com alguma coisa, cortei o dedo, e o técnico de segurança veio, fez um curativinho no dedo,
mas eu consegui trabalhar normalmente, não tive que ir ao hospital, não tive que ir nada. A gente classifica como FAI, você conseguiu retornar às suas atividades normais aí, então tá tranquilo, tá? Então, passou por avaliação de um técnico de enfermagem, socorrista, brigadista, retornou à sua atividade normal no mesmo dia e ou subsequente, tá? Então, esse é o FAI, FAI e volta. MTI, o MTI, tá? Necessitou passar por avaliação médica, mas retornou à sua atividade normal, mesmo dia e ou subsequente, tá? Então, esse é o MTI. O MDI, eu chamo de meio doente, o cara tá meio ali e tal, o MDI, tá? Retornar no dia subsequente para realizar um trabalho compatível. Então, um exemplo que eu sempre trago para a galera aí, tá? Sofri um acidente aí de um RN1000. O cara dirige moto. Aí, estava passando uma rotatória, escorregou, machucou o joelho. Ele não consegue pegar a moto aí e tal. Então, a gente consegue trazer ele para o administrativo. Ele consegue fazer algumas vendas, algumas entregas, combinar algumas coisas com os clientes por telefone, tá? Então, o cara não parou de trabalhar, não se afastou, não teve nenhum atestado, mas ele está aqui meio doente, um trabalho compatível, mas ainda está ali fazendo as televendas dele, atendendo os clientes, perguntando se ele precisa de alguma coisa, toca a vida, tá? E agora, o mais crítico para a gente, aqui como companhia, galera, é o LTI, tá? Que é o trabalho com um dia de afastamento ou mais. Então, assim, um colaborador nosso se acidentou e teve que pegar um atestado. Então, aí entra como classificação de LTI, que para a gente é muito crítico, né? Não só a classificação em si, qualquer tipo de acidente para a gente é crítico, mas a gente sabendo que a gente tem um colaborador nosso afastado aí, ou de atestado de quebrar o chão, né? Então, ninguém quer sofrer um acidente dentro do ambiente de trabalho e não voltar para casa da mesma forma que saiu. Então, por isso que a gente está tendo esse bate-papo aqui, tá? E o CIF, a gente não colocou aqui, mas é uma sigla SIF, tá? O CIF é todo aquele tipo de acidente que pode causar uma perca de membro ou uma possível fatalidade, tá? Vamos lá, galera. Separamos aqui na agendinha também para falar um pouquinho mais sobre os motivos de acidente, tá? Então, isso é até legal para a gente levantar a bandeira do relato aqui, tá? Então, primeiro, vocês têm que sinalizar quem que é o TST da unidade, quem que é o supervisor de segurança, quem que é a área responsável pela segurança. Beleza. A gente conseguiu classificar isso, agora a gente tem que classificar os motivos do acidente. Por que os motivos do acidente? A gente separa sempre em duas categorias, os atos inseguros e as condições inseguras, tá? Os atos inseguros, como aqui está descrito, são atitudes com as quais os trabalhadores se expõem ao risco de acidente de trabalho. Então, eu sou um colaborador da Ambev e vou lá e faço algo que eu não deveria fazer. Eu não uso óculos de segurança, eu não uso EPI, ou eu piso num chão molhado, vou em alguma área que tem muito buraco, que eu sei que eu não poderia ir, ou invado, passo de uma área que está restrita. Isso é um ato inseguro, tá? Uma condição insegura, como já diz aqui, são as falhas no ambiente de trabalho que comprometem a segurança. Então, às vezes, estou com uma cadeira quebrada no administrativo, isso é uma condição insegura. Estou com piso molhado ali, também é uma condição insegura. Levando mais para a rua. Às vezes, eu tenho um ponto de venda ali que está com uma escada quebrada, está com um corrimão meio zoado. E isso, eu classifico isso como uma condição insegura, tá? E aí, trazendo, como eu falei, a bandeira do relato, a gente pega e repassa isso para o time de segurança. Time de segurança, eu vi um colaborador fazendo um ato inseguro, eu vi um local X com uma condição de possível acidente, e aí o time de segurança vai tratar isso ao longo do tempo, tá? Então, por isso que é bom a gente saber classificar o que é ato e o que é condição insegura. Fechou, galera? E aqui um gráficozinho aí, só para a gente deixar como cheque de retenção, tá? 75% das causas de acidentes são causas organizacionais, e aí 5% são causas técnicas e 20% são causas comportamentais. Então, 20% dos nossos acidentes seriam evitados se o nosso time aí que sofreu o acidente, ou que provocou, tivesse a cultura de segurança da árvore que a gente precisa regar todos os dias, enraizado dentro do coração, tá, galera? E o primeiro passo deve ser eliminar comportamentos inseguros conscientes. Então, eu sei que eu estou fazendo errado, então a gente precisa eliminar isso no nosso dia a dia, tá bom? Passando um pouquinho mais a nossa agenda,
Aqui a gente vai falar um pouquinho mais sobre fluxo de comunicação, tá? Desculpa aí, tomar uma aguinha. Mas falando um pouquinho mais sobre o fluxo de comunicação, galera. Como que funciona? Eu, colaborador Ambev, me acidentei nesse momento. Então, eu estou no meu horário de trabalho, sou um representante de negócio, sou um RN, estou dirigindo o carro da companhia, a caminho de ponto de venda, uma rotatória ali, eu vim me acidentar, o carro veio bater em mim. O que eu devo fazer nesse momento, tá? Então, o primeiro passo é sempre avisar o líder imediato. Então, se você é um representante de negócio, você tem que avisar o seu gerente. Se você é um conferente, você tem que avisar o seu supervisor, tá? E assim por diante. Sempre avisem o líder imediato de vocês que vocês acabaram de sofrer um acidente, tá? E depois, o próximo passo é o líder imediato avisar o técnico de segurança, né, ou a área de segurança envolvida, e aí o técnico de segurança vai passar essa notificação para o restante da cadeia. Então, vai avisar o gerente de gente, vai avisar o gerente, o engenheiro regional, e assim subsequente, tá? Então, sempre que acontecer qualquer tipo de incidente no trajeto de vocês ou dentro do horário laboral de vocês, precisam seguir esse fluxo de comunicação aí para a gente ter uma conversa bem ampla, tá? E aí vem o ponto de atenção, galera. Por que a gente não pode se perder no fluxo, tá? Porque alguns tipos de acidente a gente tem que ter uma investigação um pouco mais rigorosa. Então, um exemplo, eu, Otávio, me acidentei hoje e vou avisar meu líder imediato só daqui 2, 3 dias, se perde muitas informações nesses dias que eu não avisei, tá? Então, por isso que é claro que a gente tem que avisar o nosso líder imediato no mesmo dia, beleza? Na mesma hora que aconteceu o acidente. Tá? E aqui vem o ponto, né? Tá, você falou, explicou sobre acidente, explicou, e como que a gente chega em zero acidente, né? Precisa ter uma estratégia para isso, né? Esse aqui é o gráficozinho da Dupont, tá? Sobre redução de acidente, a gente consegue trazer isso para o nosso dia a dia, tá? Então, assim, o índice de lesões, a gente separou aqui em 4 tópicos, né? Que é ativo, dependente, independente e o interdependente, tá? O que é cada classificação aqui, porque a gente sabe que o gráfico está descendo, tá? Então, se eu sou uma pessoa reativa, a minha chance de se acidentar é maior, tá? Então, se eu sou uma pessoa que não possui percepção de risco, então a segurança para mim não tem nada a ver, eu estou apto a me acidentar com mais frequência, estou exposto ao risco mais frequente, tá? Então, por isso que ele está lá em cima do topo, tá? Então, eu preciso tratar essa galera que é reativa, tá? Depois eles caem para a cadeia dos dependentes, tá? Opa, passei aqui. Então, a cadeia dos dependentes, o que é, tá? Os dependentes são mais prováveis, né? Já possuem uma percepção de risco ali, mas eles ainda estão ali no pé no muro ainda, não sabe se eles estão reativos ainda, a cultura começou, a árvore começou a crescer no coração, mas eles ainda não aceitaram, tal, não estão muito aí para segurança, não usam óculos, de vez em quando usa, de vez em quando usa uma luva, enfim, e eles ainda são muito dependentes do time de segurança, tá? Então a gente conseguiu tratar o reativo, levou ele para um dependente nosso, que a gente está trazendo um pouco mais perto, e aí o ideal seria transformar esse colaborador num colaborador independente, tá? O colaborador independente é aquele cara que já conhece sobre segurança, é um exemplo na unidade sobre segurança, já tem o conhecimento dos perigos e dos riscos, tá? É uma pessoa capacitada aí para dar até uma integraçãozinha, até uma orientação para o time, já sabe um pouquinho como que utiliza os EPIs certinho, utiliza os EPIs, tá? Essa é uma pessoa totalmente independente, tá? Tratamos esse colaborador, tiramos o reativo para o dependente, para o independente, e agora a última etapa, assim, que é o sonho de todo mundo, é tratar esse colaborador, trazendo ele para a linha de interdependente. O que é o interdependente? É aquele colaborador, que se preocupa não só com ele, mas com o colega que está do lado, tá? Então, ele se preocupa se o cara está bem, se o cara... Se o cara está bem, se o cara está usando os EPIs certinho, ele se preocupa com a área, então se preocupa em sempre estar procurando um risco ou outro, se preocupa também com até a liderança está sendo exemplo,
traz mais um olhar de fora, também traz um pensamento mais fora da caixa, que a gente dá para melhorar. Então, não é aquele cara que ficou preso lá atrás, o TST tem que ser o chato, não. Ele já é aquele cara que puxa a responsabilidade para si e já ajuda o time também a ter uma segurança melhor no dia a dia, tá? O melhor investimento que você sempre fará são os funcionários, tá? Então, para quem tem um time aí, vamos sempre olhar para o time que está abaixo, tá? E se você está na parte de baixo ali da sua equipe, sempre tem que visar também a parte de cima. Então, se você vê algum líder fazendo alguma coisa que não é legal para a área de segurança, pode ir lá, dar um feedback reverso. Vamos melhorar nisso, está colocando sua vida em risco. Tenta não fazer isso na próxima vez, porque aí a gente salva a nossa vida e salva a vida do nosso coleguinha também, galera. Fechou? A nossa estratégia de segurança, tá? É sempre melhorar todos os dias, tá? Então, a gente primeiro precisa entender o contexto que está acontecendo para a gente conseguir a melhora, tá? Então, o contexto está relacionado em termos do ambiente de trabalho seguro, tá? Então, primeiro eu consigo pegar o contexto ali do que está acontecendo. Então, se eu estou numa fábrica, se eu estou num CDD, eu preciso entender o contexto de risco. Então, no meu CDD, que eu tenho um caminhão, tenho um pallet montado, tenho ali um administrativo, beleza. Então, eu pego os riscos de cada ponto e aí eu passo para a segunda bolinha aí, que é a percepção, tá? Então, eu já sei os meus riscos, então eu tenho que aumentar minha percepção referente a esses riscos, tá? Então, se eu tenho um caminhão na unidade, preciso andar só na faixa de pedestre. Se eu tenho empilhadeira, eu preciso manter o meu distanciamento seguro da empilhadeira, tá? Se eu tenho um administrativo, eu tenho que manter a minha ergonomia na hora que eu estou no administrativo para não me causar futuras lesões, tá? Então, essa é a primeira estratégia para conseguir ter um ambiente 100% seguro, tá? Se eu conseguir pegar o contexto, conseguir pegar a percepção, agora eu preciso monitorar, tá? Como que eu monitoro a segurança da minha unidade, cara? A segurança pode ser monitorada de N formas, galera. Uma das formas principais é aquilo que você não consegue ver, outras pessoas conseguem ver, tá? Então, o relato é uma ferramenta muito importante aí na unidade física para a gente conseguir mapear todos os riscos da unidade. Então, se você não está conseguindo ter uma visão do campo, uma visão talvez do armazém, uma visão do administrativo, você pode colocar o relato para quando uma galera estiver passando, uma pessoa, um colaborador estiver passando naquele local, ele conseguir ir lá, subir um relatinho para você e futuramente você ir lá estratificar o relato e ver o que está acontecendo na área, tá? E monitorar também, para quem é técnico de segurança, para a área de segurança, a gente tem um monitoramento aí de telemetria de carro, então, Tech Safety, Pointer, Goal Fleet, vocês vão ouvir falar muito sobre esses termos aí, que a gente consegue monitorar o time full time aí, então a gente tem que trazer a tecnologia a nosso favor, tá? Então, contexto, visibilidade na unidade. Percepção, a percepção dos riscos da unidade. E o monitoramento é trazer tudo aquilo das ferramentas de tecnologia para minha mão, tá? Técnica que eu passo para vocês de avaliação de risco, tá? Então, cara, nunca ouvi falar de tema de segurança, estou aprendendo isso agora. Beleza, também um dia fui igual a vocês, tá? Passei por uma integração, fui adquirindo conhecimento ao longo do tempo, e essa técnica me ajudou muito, me ajuda muito no meu dia a dia, tá? É a técnica do pare. Então, da plaquinha lá de trânsito, pare. O que é o pare? Então, a gente trouxe uma plaquinha de um trânsito que às vezes tem um significado só para a gente, que é de parar o carro mesmo na via, e trouxe ela para o ambiente laboral, tá? Então, o P, né, do pare, é pensar na atividade. Então, beleza. Primeiro, eu penso na atividade que eu vou fazer. Então, se eu sou um conferente, estou no armazém ali, beleza, respirei, vou começar a minha jornada laboral. Então, vou pensar na minha atividade. Vou conferir pallet. Então, eu tenho sempre que utilizar os EPIs, primeiramente, óculos, né? Manusear uma coisa, luva, bota, colete, beleza? Eu tenho que pensar que eu vou conferir pallet, então provavelmente eu vou estar ali em volta dos caminhões, enfim. Beleza, fez o escopo da atividade, a gente vai para o A, que é o avaliar os riscos, tá? Então, beleza, fiz o meu escopo, agora eu preciso avaliar os riscos aqui. Que risco eu estou exposto? Eu, como conferente, vou listar só alguns, tá, gente? Como conferente, estou exposto ao risco de uma empilhadeira passar em cima de mim, então tem que ficar ligeiro com as empilhadeiras. Eu tenho que estar exposto ao risco de um pallet estar montado errado e às vezes ele tombar para cima. Ficar esperto. Estou exposto ao risco de sentar numa cadeira do administrativo, a cadeira quebrar e eu cair para trás. Estou exposto a tropeçar em algum desnível ali no armazém e cair, tá? Então, primeiro, pensou na atividade. Segundo, avaliou os riscos
E aí a gente vai para o terceiro ponto, que é o R, que é raciocinar, fazer o seu trabalho ali no dia a dia de uma forma segura, tá? Então, se eu sei que eu posso ir em algum administrativo do armazém ali, que está mais próximo, e alguma cadeira tá meia bamba ali, que eu vou sentar e vou cair, antes de eu sentar na cadeira, dou aquela movimentada nela, né? Balançada, tá segura? Vou lá e sento. Beleza. Eu sei que eu calço a minha bota todos os dias antes de trabalhar. Pega a bota, dá aquela batida nela, que às vezes ficou um animal peçonhento lá dentro, um escorpião, uma aranha escondida, que pode me picar. Beleza, conferiu isso? Tá no armazém lá? Meu, tô andando na faixa de pedestre, eu sei que passa sempre uma empilhadeira, sempre tô ali olhando, tal. Escutei a buzina da empilhadeira, eu paro, espero o empilhadeirista me olhar, que ele também vai parar, aí eu continuo meu trajeto, tá? Então a gente tem que raciocinar sempre, fazer uma atividade de forma segura, galera. E em quanto tempo que eu faço isso, tá? Eu preciso estar fazendo isso sempre, galera. Então, eu sempre preciso estar parando. Como numa rodovia, num bairro, com vários pares, várias placas de pare, na minha vida, no meu dia a dia, eu também preciso ter várias placas de pare para eu conseguir me conscientizar, trazer isso só para o meu eu, primeiramente, né? Para eu conseguir fazer as minhas atividades de forma segura. Beleza, Otávio, você falou isso na prática, mas se eu encontrar alguma inconsistência? Beleza, estou ali no armazém, na verdade, eu vou trazer isso para a rota. Estou ali no meu ponto de venda, sou um promotor e achei uma escada que está meia bamba. Ou eu vou sair do CDD, do CV, enfim, e minha moto está com o pneu furado. É uma condição insegura, né? O que eu faço? Basicamente, a gente não pode fazer nada por enquanto. Então, a gente precisa, primeiro, tratar a condição insegura, para depois eu fazer uma atividade segura. Então, se eu estou com uma moto com o pneu furado, primeiro eu preciso arrumar o pneu, primeiro eu preciso procurar um time de frota para ele consertar o pneu da moto, para a moto estar 100% para eu conseguir ir para a minha rota. Se eu estou no meu ponto de venda lá, a escada está bamba, não estou seguro para fazer atividade, não faça atividade, gente, tá? Sinalize para a liderança, para o seu líder imediato, para o TST, para o gerente da loja, para ele ir arrumar, fazer a manutenção daquela escada, para subsequente você conseguir fazer a atividade, tá? Se vocês forem realizar uma atividade que vocês não estão 100% seguros naquilo, não façam, tá? Comunique sempre o líder imediato, tenha essa conversa com ele, se você não está sentindo seguro. Cara, não estou legal, não estou sentindo que isso tá firme para eu subir, enfim, façam esse tipo de comunicação com ele, tá? É isso, galera. Aqui é um termo de compromisso com vocês de sempre colocar essa técnica de avaliação de risco no dia de vocês, tá? Passando aí para os EPIs, galera. Utilização dos EPIs aos cargos necessários, né? Aqui a gente trouxe, abrangeu alguns cargos aqui, mas basicamente se eu sou um RN e dirijo moto, tá? Ou faço alguma execução em mercado, bar, de cartazete, enfim, eu preciso utilizar alguns EPIs que vão diminuir o risco ali que eu estou exposto, tá? Então, se eu ando de moto, cara, a gente tem que usar aí capacete, jaqueta, a bota, né? Para fazer uma direção melhor, a luva de moto, se eu vou, às vezes, pregar um cartazete na rua, se eu vou mexer com algum enforca-gato, eu preciso usar a luva, preciso sempre estar utilizando o óculos de luva, quando eu vou mexer com algum tipo de garrafeira, trezentinha, 600, enfim. E no armazém, a gente sempre tem que usar o colete de sinalização, tá? Para alguém que está do lado de fora, para alguém empilhadeirista, motorista, enfim, até quando escurece aqui no armazém, tá? Fica um pouco mais difícil. Quando eles batem o farol do veículo, eles conseguem ver a sinalização do nosso colete e conseguem nos observar, tá? Para quem anda de moto também, tinha o nosso EPI de chuva, então capa de chuva e bota de chuva. Então a gente sempre tem que usar os EPIs da companhia, tá? E isso é de uso obrigatório, gente, não é uma opção, não é uma escolha. É obrigatório eu utilizar os EPIs todos os dias quando eu for realizar alguns tipos de funções aí na minha unidade, tá? Então, por isso que eu volto a falar, procure o TST responsável pela unidade de vocês. Beleza, turma? E por último, qual que é o seu papel para manter um ambiente seguro? Então, Otávio, qual que é o meu papel? Você me falou, você me ensinou técnicas, você me falou sobre percepção, sobre ato inseguro, acidente de trabalho, enfim, blá, blá. Mas qual que é o seu papel aí para manter o ambiente seguro? O nosso papel aí, como eu já falei, é sempre plantar uma árvore no coração de alguém. Então, a gente sempre tem que manter um ambiente seguro e sempre relembrar sobre o sistema de segurança, galera.
Então, assim, a gente tem que ter uma atenção integral aí para a gente, para a galera que está do lado, tá? Então, assim, também tem que motivar o time. Então, assim, a gente precisa trazer, não só falar do ato inseguro, mas a gente precisa reconhecer o cara que é top na segurança, que é o meu campeão de segurança, que ele é exemplo de segurança, trazendo uma motivação com presente, reconhecendo ele matinal, super matinal, reconhecendo ele na frente do time. Isso traz uma motivação não só para ele, mas para os colaboradores que estão em volta também, gente. Tá vendo que o cara está ali sendo reconhecido, tal, que ele é um campeão de segurança, ele é um cara que está preocupado com ele, com o time. Isso traz uma motivação ali para o time inteiro de sempre plantar árvore de segurança dentro do coração, tá? E a longo prazo, isso pode também mexer com a unidade inteira. Então, comece com esses cuidados. Dentro do meu time, então, sou um supervisor que tem 3 conferentes ali, beleza. Mas daqui a pouco aquilo está impactando o armazém. Daqui a pouco aquilo está impactando a unidade. Daqui a pouco aquilo está impactando a distribuição. E quando você vê, você já plantou árvore no coração de todo mundo e virou uma floresta de segurança aí, top, com todo o time todo seguro, tá? Então, assim, cara, motivei, entreguei presentes, eu preciso trazer uma atenção também para esse cara. Então, muitas das vezes, eu consigo deixar ele como o meu interdependente. Então, eu como TST, eu como supervisor, eu como área de gente, às vezes, muitas das vezes, eu não vou conseguir atuar na prevenção de algum acidente ou de algum tema específico, mas eu posso levantar o meu campeão de segurança para ir lá tratar, entendeu? Então, você sendo esse campeão de segurança, você também tem a responsabilidade de dar feedbacks para o time, de treinar o time, de trazer alguma pessoa mais em particular e falar, cara, essa atitude não foi legal, vamos melhorar, tal. Não é meta, não é isso, não é aquilo, é só segurança, tá? Então, esse feedback também funciona para quem é campeão de segurança, gente. Então, sempre traz, o campeão de segurança consegue também puxar uma galera que está em volta para perto, tá? E finalizando aí com um elogio, tá? O campeão de segurança achou um detrator, ele traz esse cara para perto, aí vem a escadinha lá da do ponto, que eu explico para vocês. Finalizando todo o processo com um elogio. Cara, quando eu te conheci, você não estava legal, mas agora eu estou te tratando, a gente está conversando, e para mim, você também é um campeão de segurança, né? Então, começou na escadinha do TST, puxando o campeão, plantando a árvore no coração do campeão. O campeão chamou um colaborador que estava super reativo, tratou esse colaborador, e aí isso vai se espalhando como uma semente em toda a unidade, trazendo uma cultura de segurança expandida, tá? Cuidar é um trato nosso, galera. Então, é um trato meu, um trato com os gerentes, um trato da companhia inteira. Então, para que possamos evoluir de maneira ágil e colaborativa na direção de uma sociedade mais sustentável e humanizada, precisamos trazer o cuidado para o centro das nossas conversas, tá? Então, sempre que a gente for fazer alguma conversa, ter alguma integração com o time, a gente precisa sempre trazer alguns temas específicos, e segurança é um tema que não pode faltar na conversa de ninguém, tá? Cuidado é, antes de tudo, uma ética comprometida com a proteção e a perpetuação da vida em todas as formas. Então, galera, aqui a gente fecha um termo, fecha um acordo aqui entre a gente mesmo, ninguém precisa ficar sabendo, mas que vocês, a partir de agora, são os meus campeões de segurança, tá? Então, vocês vão ser um dos responsáveis na unidade onde você está, no CDD, CV, enfim, fábrica, onde que for, você vai ser um campeão de segurança e vai sempre levantar a bandeira de segurança para o seu TST, tá? Então, você também tem esse papel importante, trazer atos inseguros, trazer condições seguras do seu ambiente de trabalho, de ir lá, às vezes, puxar a orelha do amiguinho que está fazendo alguma coisa de errado, que está usando o EPI, e sempre trazer a bandeira do tipo, meu, a gente está aqui hoje na companhia, mas tem alguém lá atrás que nos ama muito, galera, que está esperando a gente retornar para casa no mesmo dia. Imagine que se você deixou uma família inteira aí para trás por conta que você não utilizou um EPI, por conta que você não respeitou um pare no trânsito, tá? Por conta que você bebeu e dirigiu. Imagine você matar uma família inteira por conta que você bebeu e dirigiu, tá? Então, isso é muito complicado, galera. Então, a gente plantando a semente da segurança no nosso coração, a gente consegue trazer a segurança para a nossa vida e a vida para o nosso time também, para o nosso amiguinho, tá? Então, trato fechado. Espero que vocês aí tenham gostado dessa integração. Espero também encontrar vocês aí por algum momento na Ambev. Qualquer dúvida que vocês tiverem,
podem procurar o time de integração aí que está falando com vocês no paralelo. Se eles mandarem para vocês, também respondem um feedbackzinho ali, que é muito importante para a gente trazer um aprendizado melhor para quem está entrando na companhia. Se vocês tiverem outras ideias também de como dá para melhorar a nossa integração, pode trazer para o time aí de integrações. Eles vão falar com vocês aí como tocar a vida, tá bom? Galera, muito obrigado pela participação de vocês. Espero que vocês tenham uma ótima entrada na companhia. Sejam muito bem-vindos e podem contar comigo e podem contar com os TSTs aí para tudo que der e vier. Fechou, time?